Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a segunda mini aula, tá? Do módulo 2, onde daremos continuidade, né, ao assunto termoquímica, tá? Hoje, mais especificamente, falaremos sobre os conceitos de entalpia e variação de entalpia, que são, sem dúvida, os dois conceitos mais importantes dentro da termoquímica. Tá joia? Espero que vocês gostem do conteúdo e que esse material, de alguma forma, auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula? Como sempre, né, eu inicio com uma pergunta. A pergunta dessa mini aula, a pergunta inicial dessa mini aula é o que é entalpia, né? O que é essa famosa entalpia? Um termo que vocês vão ouvir falar muito, né, dentro da termoquímica. É sem dúvida o termo mais importante. Pessoal, quando a gente está falando em entalpia, nós estamos nada mais, nada menos que dizendo, né, falando sobre o calor, tá? O calor, dentro da termoquímica, ele é chamado de entalpia, tá joia? A entalpia, ela nada mais é do que a energia que está armazenada e contida em cada substância. Cada substância tem associada a ela uma energia específica, que é característica dela, tá? E quando ocorre uma reação química, né, ou uma mudança de estado físico, a energia dessa substância ela é alterada, né? Essa substância ela pode perder parte da energia dela, como pode receber, tá joia? Então, essa energia própria de cada substância ela é alterada durante um processo físico ou químico, tá? Cabe ressaltar que quando eu falo em processo químico, eu estou falando de reações químicas. Quando eu estou falando de processo físico, eu estou me referindo a mudanças de estado físico. Bom, qual que é a diferença entre os dois? Reação química, eu tenho a alteração da composição da matéria. Eu tenho duas ou mais substâncias se combinando para formar uma nova substância. Quando eu falo de processo físico, eu não tenho formação de novas substâncias. Eu tenho apenas o quê? Uma mudança de estado físico. Por exemplo, gelo, né, que é água sólida, passando para a forma líquida, que seria água líquida. Isso seria um processo físico. Tá joia? Bom, mas vamos entender aqui o que seria essa entalpia. Como eu disse, a entalpia é a energia própria, né, associada, armazenada em cada substância. Existem algumas substâncias que têm uma entalpia, ou seja, uma energia maior, e existem substâncias que têm um valor menor, ou seja, que armazenam uma menor quantidade de energia ali em si, tá? Bom, para a gente saber, é bacana a gente comparar, né, a quantidade de energia contida nessa substância. Eu trouxe aqui um exemplo nessa tabela, nós temos aqui 5 substâncias diferentes, tá? Benzeno, etanol, glicose, metano e octano. E aqui, ó, na última coluna, eu tenho os valores de ΔH de combustão, ou seja, a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de energia que é liberada na combustão de cada uma dessas substâncias. Então, ó, se eu for lá e queimar 1 mol de benzeno, eu vou obter, né, ou seja, vai liberar uma energia de 3.268 kJ. Agora, se eu for lá, por exemplo, fizer a combustão, ou queima, né, lembrando que combustão é queima, de 1 mol de octano, vai haver a liberação de 5.471 kJ de energia, tá? Então, se a gente pega essa tabela aqui como exemplo, se a gente observar, se eu colocar, por exemplo, para queimar 1 grama de cada uma dessas substâncias, nós observaremos que o octano é a substância aqui, no caso, mais energética, tá? É o composto mais energético, já que 1 mol, né, desse octano aqui, quando eu faço a combustão, libera 5.471 kJ. Tá joia? Então, a entalpia é uma energia própria que está contida, né, está associada a cada substância. Algumas substâncias apresentam uma quantidade maior de energia, outras uma quantidade menor. Pessoal, embora a entalpia seja um conceito muito importante e fundamental, o que nos interessa mesmo, que tem aplicabilidade, né, útil dentro da termoquímica, é o que nós chamamos de variação de entalpia, tá? Quando a gente quer saber, por exemplo, quanto de calor foi absorvido ou liberado por uma reação química, a gente não usa entalpia por si só. A gente calcula a variação de entalpia, tá? A variação de entalpia nada mais é do que a quantidade de calor que é liberada ou absorvida durante um processo. Esse processo pode ser físico ou químico, tá? A variação de entalpia é dada por esse símbolo aqui, ó, ΔH, tá joia? Então, o que seria, o que viria a ser essa variação de entalpia? Olha só, é uma variação, tá? O ΔH, ou variação de entalpia, ele é calculado através da diferença entre a entalpia dos produtos, ou seja, a energia contida nas substâncias que estão no produto, menos a energia dos reagentes, ou seja, a energia contida nas substâncias que compõem o reagente.
Isso para uma reação química, tá? Para um fenômeno químico. Agora, quando a gente está falando em fenômeno físico, né? Aí eu não estou falando mais em reação química, a gente não considera produto nem reagente. A gente pode considerar, por exemplo, que o ΔH ele é dado pela diferença entre a energia do estado final pela energia do estado inicial, tá joia? Então, HP, entalpia dos produtos, HR, entalpia dos reagentes. Ou, no caso de um processo físico, HF, a entalpia do estado final, e HI, a entalpia do estado inicial, tá joia? Bom, a variação de entalpia, então, como eu disse, ela é o parâmetro mais importante dentro da termoquímica. É a partir dela que a gente determina quanto foi absorvido ou liberado num processo físico ou químico, né? Bom, e a variação de entalpia, ela depende basicamente da energia dos reagentes e dos produtos. Sendo assim, ela é influenciada por alguns fatores, tá? Dentre eles, a temperatura na qual esse processo está ocorrendo, a pressão, né? Principalmente se as substâncias envolvidas forem substâncias no estado gasoso, também o estado físico dos reagentes e produtos. É óbvio, pessoal, se eu faço uma reação em que os meus reagentes estão todos no estado sólido e faço uma outra reação que eu tenho os mesmos reagentes e eles estão no estado líquido, por exemplo, essa energia será diferente, tá? Óbvio que depende também da quantidade de reagentes. Se eu faço, por exemplo, a combustão de 1 mol de etanol, eu vou ter uma quantidade X de energia, tá? Se eu faço a combustão de 2 mol de etanol, eu vou ter o dobro da quantidade de energia, tá? E depende também, né, ela é influenciada também pelo que nós chamamos de variedade alotrópica. Pessoal, alotropia, vocês já devem ter visto isso, né, no conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Alotropia é um fenômeno que ocorre dentro da química, em que um elemento ele é capaz de formar diferentes formas alotrópicas. Um exemplo é o carbono. O carbono ele ocorre sob a forma de carbono grafite, carbono diamante e fulereno. Outro exemplo prático, oxigênio. O elemento é o oxigênio. Ele consegue formar O2, que é o oxigênio gasoso, e O3, que é o ozônio. Esse fenômeno aí de um elemento formar diferentes formas, né? Nós chamamos de alotropia, tá joia? Bom, vamos ao exemplo prático então? Ó, qual a quantidade de energia envolvida na combustão de 2 mols de etanol? Tá aqui o etanol, tá? O etanol é o álcool, né, que a gente usa como combustível nos carros. E quando eu falo em combustão, eu estou falando de queima, tá joia, pessoal? Toda combustão é uma queima, tá? Então tá aqui a fórmula molecular do etanol, C2H6O. Para ser uma queima, eu preciso queimar ele na presença de oxigênio, tá? O etanol é o que nós chamamos de combustível e o oxigênio é o que nós chamamos de comburente, tá? Então, na presença de oxigênio, o etanol, se eu colocar fogo, por exemplo, ele vai sofrer combustão e vai liberar 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Só relembrando, tá, pessoal? Numa equação química, tudo que vem antes da setinha, nós chamamos de reagente. Tudo que vem após a setinha, nós chamamos de produto. E aqui está o ΔH para essa reação. O que essa equação aqui está nos indicando? Está indicando que quando eu queimo 1 mol de etanol na presença de oxigênio, né, produzindo esses dois produtos aqui, há uma liberação, porque esse sinal de negativo que nós vamos ver na próxima aulinha significa liberação de energia, equivalente a 1.368 kJ por mol, ou seja, 1 mol de etanol sendo queimado vai liberar 1.368 kJ de energia, tá? Bom, só que eu quero saber qual a quantidade de energia liberada quando eu queimo não 1, mas 2 mols de etanol. O que eu faço? Regrinha de 3. Ó, se 1 mol de etanol ao ser queimado libera 1.368 kJ, 2 mols de etanol vai liberar o dobro. Então, 2.736 kJ, tá? Então, prestem bastante atenção nisso daí, que vai ser muito importante, tá? Vocês vão se deparar aí nos exercícios com muita regrinha de 3 para poder resolvê-los, ok? Bom, vamos mais um exemplo prático? Aqui, nesse caso, nós falamos sobre um processo químico, tá? Uma reação química. Só relembrando que reação química é quando eu tenho substâncias se combinando para formar novas substâncias. Agora, quando eu estou falando de apenas mudança de estado físico, ou seja, como exemplo aqui, a água sólida passando para o estado líquido, eu não tenho uma reação química. Isso daqui é o que nós chamamos de um processo ou fenômeno físico, tá joia? Então, vamos lá. Qual a quantidade de energia em calorias está envolvida no derretimento do gelo? O gelo, pessoal, nada mais é do que água no estado sólido. Então, tem aqui H2O sólido. E após, né, depois que o gelo derrete, ele vira H2O no estado líquido, tá? Tá aqui a representação para essa mudança de estado físico aqui, ou seja, para a água passar do estado sólido para o líquido,
Esse sinal de positivo aqui vai indicar para a gente que é absorve, ou seja, para a água, para o gelo derreter e virar água líquida, eu preciso fornecer energia, tem que absorver energia. A energia, nesse caso aqui, é de 7,3 kJ, tá, por mol. Bom, então qual seria a quantidade de energia em calorias relativo a esse processo aqui? Mesma coisa, usa uma regrinha de 3, olha só. 1 joule, a gente já viu, né, da aula passada, que 1 joule equivale a 0,239 calorias. Bom, quantos joules aqui que eu preciso fornecer para o gelo derreter? 7,3 quilojoules. Lembrando que quilo significa 1000. Então, 7,3 quilojoules nada mais é do que 7.300 joules. Então, eu resolvo essa regrinha de 3. Ó. 1 joule, 0,239 quilocalorias. 7.300 joules vai ser X. Resolvendo isso daqui, nós chegaremos a um valor de o quê? 1.744 calorias, ou então 1,744 quilocalorias, tá? E só para a gente entender aqui, como é que se calcula, né, a variação de entalpia para essa mudança de estado físico? Muito fácil, ó. É o estado final menos o estado inicial. Então, seria o quê? A entalpia da água líquida, né, que é o estado final, menos a entalpia da água sólida, que é o estado inicial. Tá joia? Bom, para poder finalizar aqui, eu já dei, né, andei dando umas adiantadas aí para vocês, mas o que significam os sinais? Vocês observaram que tem ΔH que tem um sinal de positivo na frente e tem ΔH que tem sinal de negativo na frente. O que significa esses sinais de mais e menos, né, antes do valor do ΔH? Pessoal, basicamente, sinal negativo significa liberação de calor. Ou seja, significa que aquele processo, aquela reação química ou aquela mudança de estado físico, ela ocorre liberando calor, jogando calor. Né? No caso do sinal negativo, ele indica para a gente que o sistema está perdendo calor para a vizinhança. Quando, por exemplo, eu acendo um palito de fósforo, né? Assim que eu acendo o palito de fósforo, ocorre o quê? Liberação de calor. Tanto que a gente sente, né, a vizinhança ali esquentando. Tá? Então, o sinal negativo indica liberação de calor. E o sinal positivo, como vocês podem imaginar, indica o contrário. Sinal positivo indica absorção de calor, ou seja, quando tem um sinal positivo ali na frente do ΔH, significa que é a vizinhança, o arredor, que está perdendo calor para o sistema. Ou seja, ocorre uma absorção de calor. É o que aconteceu ali, como a gente viu no caso do gelo, derretimento do gelo. Tirei o gelo do congelador, deixei ele de fora, né, do congelador. O que vai acontecer? Esse gelo vai absorver o calor do ambiente para poder se transformar em água líquida, né? Para poder acontecer o que nós chamamos de fusão. A pedrinha de gelo virar água líquida. Tá joia? Então, sinal negativo indica liberação de calor. Sinal positivo indica absorção de calor. Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenham gostado do conteúdo. Muito importante essa mini aula de hoje, tá? Vocês sabendo o que é entalpia, né, a energia específica de cada substância, o que é variação de entalpia, né, que é o parâmetro que é mais útil quando a gente quer saber a quantidade de calor envolvida no processo, e também entender aqui essa diferença entre sinal positivo e sinal negativo antes do ΔH. Então, vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem aí do conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau!